E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Érica Silveira acerca dos livros da codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno. 5 livros. Isso Né? mesmo. Mas antes de nós continuarmos conversando com a Érica, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. A importância desses livros, a importância dos esclarecimentos que eles nos trazem para levar às pessoas que não têm como nós essa possibilidade, essa facilidade. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor, você colabora para que nós cheguemos a esses lugares, a essas pessoas com mais qualidade e melhorar o nosso mundo, melhorar o nosso viver e o nosso conviver. Você vai ser um propagador da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, alguém que ajuda a melhorar o nosso planeta. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. E você pode colaborar conosco da sua casa mesmo. Nós agradecemos sempre a sua colaboração. Junte-se a nós e seja um sócio Amigos da Boa Nova. Bom, Érica, falar de doutrina espírita, falar de livros é interessante. Você tem muitas pessoas que se tornaram espíritas foram tocadas pelo livro dos Espíritos, não é mesmo? Muitas pessoas foram tocadas. Muitas pessoas começam na doutrina com o livro dos Espíritos. Inclusive, é muito bom para a gente poder presentear as pessoas com esse livro. Que quando a gente está dando um livro dos Espíritos, a gente está dando conhecimento, a gente está dando consolo, a gente está dando esclarecimento. Né? Inclusive, tem uma figura bastante conhecida no Espiritismo, que foi Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, né? Que até hoje auxilia espiritualmente em trabalhos de cura, né? Muito conhecido, que começou com o livro dos Espíritos. No bonde que ele andava, ele foi lendo e foi se apaixonando. Ele, como médico, cientista, se apaixonou pelo Espiritismo e fez esse trabalho belíssimo, começando pelo livro dos Espíritos. Pois é, porque tem lógica, né? Para quem tem um mínimo de discernimento, para quem tem um mínimo de conhecimento e muitas dúvidas a serem sanadas, vai perceber que a lógica do livro é extraordinária para você conseguir compreender os porquês da vida. É muito lógico. É isso que é interessante, né? Porque a doutrina espírita... É um diferencial. A doutrina espírita é uma doutrina lógica. Né? Tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma explicação. Então, tem lógica, né? Isso impressiona as pessoas. Impressiona até os céticos. Sim. Quando lê o livro dos Espíritos, põe para pensar, né? Porque o livro faz a gente pensar. E te explica algumas coisas que outras situações, outras filosofias não te explicam. É verdade. Né? Tem como um mistério, tem como uma... isso é por conta de Deus. E não, e Deus nos traz efetivamente essa possibilidade de conhecimento para que nós entendamos as coisas como elas são. A gente entende que não são mistérios, são apenas fatos que não compreendíamos antes. Que não conhecíamos. Mas que agora a gente pode conhecer. Fenômenos não conhecidos que passaram a ser conhecidos e aí deixam de ser sobrenaturais. E enfatizando a questão dos entes queridos, que a gente estava conversando no bloco anterior, o livro dos Espíritos traz muitas perguntas relacionadas, né, sobre o plano espiritual, sobre a reencarnação, sobre o que acontece depois da vida física. Então a gente compreende que os nossos entes queridos apenas partiram fisicamente, que eles continuam em espírito nos acompanhando, nos auxiliando e que o amor é um laço que não existe tempo nem espaço. Sim. Ele se perpetua. Além do que, ele te dá o consolo de que você pode se comunicar com seus entes queridos através dos sonhos, através, né, do sono físico no sonho e através da mediunidade, que até então, né, a gente não conseguia entender muito bem esses fenômenos mediúnicos que aconteciam e que a gente não entendia. Né? Então, você tem consolo e explicação lógica para aquelas situações. Né? Além do que, por exemplo, quando você quer saber, se aprofundar na mediunidade,
né? Médiuns e mediunidade, você vai lá para o livro dos médiuns. Próximo livro, Livro dos Médiuns. Livro dos médiuns, né? Você quer saber da parte religiosa, moral, né? Porque a doutrina espírita é uma filosofia, né? Que traz a ciência e a moral juntas, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz para você a moral evangélica, né? Jesus trazendo o amor para ser... É apaixonante. Você vai lendo o Evangelho e você vai entendendo tantos fatos, tantas passagens da vida de Jesus e o que ele nos ensinou de uma forma tão simples. Pois é. As bem-aventuranças, Gandhi, por exemplo, Gandhi não era Isso espírita, mesmo. mas ele disse uma vez que se todos os livros de ciência e de religião fossem queimados ou fossem destruídos e só ficasse o Sermão da Montanha, não precisaríamos de mais nada. Não, porque ali Jesus ensinou a base, né? A base desses ensinamentos de luz. Então, o Sermão do Monte, a gente começa a compreender que o Cristo falava por parábolas, para que a gente pudesse compreender naquela época, né? Isso. Mas as parábolas tinham um significado muito maior. Então, o Evangelho nos aprofunda nesses temas. Pois é. E a parábola, na verdade, era assim, também era uma forma de estimular as pessoas à razão. Histórias fazem a gente aprender. Porque você vai pensar naquela história, naquele fato, e vai elaborar ideias novas e entendimentos novos, né? Então, você vai aprender com as parábolas de Jesus, que são extraordinárias, lindas. Né? Então, olha, do Livro dos Espíritos vem o Livro dos Médiuns. Isso mesmo. Aprofundando a mediunidade, médiuns e mediunidade. Todos os tipos de mediunidade, Isso. o papel da mediunidade. Isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz a religião, né? A religiosidade, na verdade, né? a moral evangélica, né? Então, você tem você leu lá no livro, quer aprofundar, vai, procura o outro e estuda o outro. É por isso que funciona muitas vezes ler no Evangelho. Porque você acompanha o Evangelho, né? E ler no Livro dos Espíritos nunca é por acaso. Sempre complementa. Complementa e esclarece. Isso é muito bom. Bom, nós vamos continuar falando. Agora falta livro O Céu e o Inferno e a Gênese. E a Gênese. Certo? Que muitas pessoas falam que é difícil a Gênese, mas nós vamos esclarecer aqui. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.